Olá, voltando aqui para acalmar os desesperados. Muita gente está me perguntando, Luísa, o que vai acontecer com a reforma? Como é que a minha vida vai mudar? Vai mudar esse mês? Vai mudar ano que vem? O que vai acontecer? E eu vim aqui para acalmá-los, porque essa reforma, ela é a longo prazo. A longo prazo quando? Gente, a reforma está prevista para ter um prazo de transição que vai terminar em 2078. Isso mesmo, é quase 55 anos. Gente, as primeiras mudanças dessa reforma vão começar a ser implementadas em 2026. Antes de 2026, as coisas vão continuar como estão. Até porque a gente tem um monte de problema para ser resolvido. A gente tem um contencioso administrativo e judicial absurdo sobre essas questões de tributação do consumo. Então acalmem o coração de vocês, né? Vamos respirar, né? Como dizem por aí, para que a pressa se o futuro é a morte? Talvez a gente nem esteja mais aqui quando essa reforma terminar. Né? A meu ver, a minha primeira crítica a essa reforma é que ela podia ter resolvido algumas questões, né? Ela podia ter diminuído esse prazo de transição em compensação para resolver algumas questões aí que estão no judiciário, que inclusive são trilhões de reais que são discutidos a respeito da tributação do consumo. Eu faria um bem bolado, já resolveria isso e diminuiria esse prazo de transição. Mas a gente sabe que essas discussões políticas não são tão simples assim, como um passe de mágica. Né? Então a primeira coisa é o seguinte: vai ter tempo da gente discutir, de saber tudo que está acontecendo, não é para o ano que vem, tá? Então, nem para o próximo. Então, vamos com calma. As transições mais importantes vão acontecer, então, aí, começa em 2026, quando vão inserir aí pequenas alíquotas, vão fazer algumas modificações. Depois, nos próximos 8 anos, que vão aí até 2029, que são as primeiras mudanças mais importantes. E depois, aos poucos, né? Ninguém sabe exatamente como é que, né, vão inserindo coisas, excluindo outras. Enfim, ainda precisa esperar, porque ainda precisa ser editada uma lei complementar que vai realmente regular questões importantes sobre isenções e sobre funcionamentos da tributação, das alíquotas. Mas fato é que só o ponto de ter uma única legislação central, né, uma lei complementar que vai valer para o país inteiro, já facilita demais. E para quem estiver recolhendo, vai ser muito mais simples também um documento único. E assim, quem serão as pessoas que vão primeiro sentir essas mudanças da reforma tributária? Em primeiro lugar, vão ser com certeza os contadores e os advogados tributaristas, né? Que vão ter que lidar aí com essas mudanças de legislação, de recolhimento e tudo mais. As pessoas, os consumidores finais, vão sentir isso depois de muito tempo, né? Como eu falei para vocês, até o consumidor final sentir isso no bolso, seja para melhor, seja para pior, seja igual, vai demorar muito, tá? Não vai ser uma coisa rápida. E, num primeiro momento, na verdade, não vai ter um aumento de carga, apesar de estarem falando aí de uma alíquota de 28%, não é um absurdo, porque hoje, dependendo do produto, chega muito mais que isso. É que a gente não sabe quanto a gente está pagando. Vocês olham na nota fiscal quanto vocês pagam de tributo? Porque, na verdade, a ideia é que seja 9, mais ou menos, para a União, 9%, aproximadamente 17% para os estados e aproximadamente 5% para os municípios. Vão ter variações, vão ter algumas considerações, isenções, os municípios e os estados vão poder fazer algumas diferenciações, isso para não dizer dos produtos que vão estar sujeitos à alíquota seletiva, que são os produtos que vão ter desestímulo no consumo, que já tem hoje, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros e assim por diante. E, enfim, mas a questão toda é que como se promete, né, a gente vai ter que ver se isso vai ser cumprido, imagino que sim. A não cumulatividade, que seria exatamente a compensação da tributação na cadeia, esses 28, ele seria reduzido ao longo da cadeia, o que hoje, por exemplo, no ISS não acontece. E temos outras questões também aí que talvez afetem mais os profissionais liberais. Mas lembrando que
tanto os profissionais liberais como qualquer outro tipo de profissão, ou também como toda a tributação do consumo, ela é sempre direcionada ao consumidor final. Então, quem arca, no fim das contas, com a carga tributária é quem está consumindo aquele produto ou aquele serviço, no último caso. Então, mas na conta final, quando isso tudo estiver realmente funcionando de uma maneira bem orgânica e realmente as não cumulatividades estiverem introduzidas de uma maneira adequada dentro da própria sistemática tributária, as coisas vão se ajeitando e se compensando. Então, uma coisa vai compensar a outra e no fim do dia a gente vai ter a sensação de que a gente não está pagando tanto mais tributo. Mas agora é muito difícil explicar isso de uma maneira... É difícil explicar isso para quem... É difícil explicar isso para quem não estuda as complexidades que a gente convive no dia a dia, de nível de discussão, por exemplo, do aproveitamento de crédito, de bandeja de isopor, do supermercado, né? É difícil explicar isso para quem não lida com a não cumulatividade da energia elétrica, por exemplo, ou da não cumulatividade dos pneus para quem trabalha com transporte. É difícil explicar, mas a questão é, no fim do dia, isso vai trazer uma simplicidade para quem está pagando, uma facilidade para quem está fiscalizando, né? Então vai ser mais difícil sonegar, vai ser mais fácil recolher, vai ter menos discussões, menos litigiosidade e, consequentemente, as compensações também vão ser feitas de forma adequada, o que vai trazer um equilíbrio fiscal melhor. Então é isso, gente. Hoje eu queria trazer esse outro lado da reforma, acalmar um pouco vocês e dizer que a gente vai ter tempo para discutir outros aspectos da reforma. Daqui a pouco eu venho com outros, daqui a alguns dias eu venho com outros elementos para vocês aí sobre questões técnicas do que é essa reforma, como é que é essa PEC, o que é uma PEC, explicar um pouco para vocês há quanto tempo isso vem sendo discutido, porque parece que ela foi da noite para o dia, não, é um projeto que vem de mais de 20 anos sendo discutido, né? Um grupo de pessoas muito qualificadas, e desmistificar outros aspectos que as pessoas estão falando, muitas vezes sem conhecer, num desespero. Vamos acalmar, tá tudo bem, vai dar tudo certo. A reforma era importante, ela é importante para o país, mas a longo prazo, muita gente não vai ver os reflexos positivos dela. E tá tudo bem também, porque é um projeto de país, para longo prazo, para um desenvolvimento do país.